Boa noite, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Legal. Sim. Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Pessoal, primeiramente, boa noite para vocês. É um prazer estar aqui nesse evento, nesse concurso de redação e dizer que vocês são privilegiados de estar aqui, né, de estarem aqui nesse momento, aproveitando essa oportunidade, aproveitando esse tempo, e pode ter certeza que vocês serão recompensados disso, tá? Me chamo Rodolfo, eu sou coordenador de polo da Estácio e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre a educação superior aqui no nosso país, tá? E aí a gente vai tirar com certeza algumas dúvidas de vocês relacionado à escolha de um curso, de uma graduação superior, né, de um curso superior, esse momento que é tão aguardado por vocês e tão conflituoso, tá? Então, quero desejar aí boas-vindas, boa noite para vocês. Vocês já são vitoriosos de estarem aqui nesse momento, tá bom? Então, eu queria começar mesmo, né, me apresentando. Eu sou coordenador de polo da Estácio das cidades de Muriaé, Cataguases, Miraí e Rosário da Limeira. Tenho certeza que vocês conhecem aí essas cidades. A minha formação é administração, então eu fiz um bacharelado na UENG e uma pós-graduação em gestão pública na UFV, tá? E hoje eu sou membro titular do Conselho Municipal de Juventude aqui de Muriaé, tá? Então, só me apresentando um pouquinho para vocês, fico aqui no polo, na cidade de Muriaé, então, se alguém quiser, precisar de alguma coisa, pode contar com a gente aqui. Pessoal, para quem não conhece a Estácio, né, em parceria com a Marca Texto, a gente desenvolveu esse projeto também junto com a Prefeitura, com a Fundarte aqui de Muriaé. E a Estácio, muita gente não conhece. O que é Estácio? E aí eu trouxe aqui um panorama geral da instituição, da empresa Estácio. Hoje a gente é um dos maiores grupo universitário do país. E a gente conta com uma estrutura com mais de 1.000 polos, mais de 700 mil alunos, isso englobando graduação, pós-graduação, tá? E a gente está em praticamente todas as cidades do país. Até as cidades pequenas, né, como Miraí, Rosário da Limeira, tem um polo da Estácio, tá? No ano passado, a gente completou 50 anos de mercado, então é uma empresa, é uma instituição que já vem há muito tempo no mercado, e tem mais ou menos aí uns 12, 13 anos no ensino à distância, tá? Na educação digital, no ensino à distância, que é onde a gente faz o estudo dentro da plataforma e usa o polo como um suporte, como um ponto de apoio, tá bom? E é nesse ponto de apoio que a minha equipe, que eu e a minha equipe, a gente trabalha no desenvolvimento acadêmico desses alunos. Então, a gente faz a parte de estágio, a parte de atividade complementar, toda a orientação de ingresso, que a gente vai falar aqui nessa apresentação. Então, todo esse panorama é a gente que faz aqui no polo, tá bom? E aí, eu tenho certeza que vocês já ouviram alguma dessas palavrinhas. O que é graduação bacharelado? O que é uma graduação licenciatura? E muitas das vezes a gente fica perdido com tanta informação, com tantos nomes diferentes. Então eu trouxe aqui um panorama para vocês, né, aprenderem um pouquinho mais sobre graduação. Hoje a gente tem reconhecido pelo MEC 3 modalidades de graduação, né? São 3 tipos. A primeira, bacharelado. O que é o bacharelado? É uma graduação de longa duração, geralmente 4, dependendo do curso, 5 anos, tá? E essa graduação, ela vai te habilitar, te capacitar para atuar no mercado de trabalho. E aí, como que funciona isso? Geralmente, os cursos bacharelados, eles são profissões do mercado de trabalho. Exemplo, um advogado, um farmacêutico, um administrador,
um contador, todos esses profissionais, para eles chegarem e exercerem a profissão, precisa passar pela graduação bacharelado, tá? Já as licenciaturas, elas são formações clássicas de professor, desde o ensino básico, da educação básica, até a educação superior, né? Dependendo do professor que fizer uma pós-graduação, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. Então, a licenciatura, tradicionalmente, é aquele profissional que está diretamente ligado ao ensino dentro da sala de aula, tá? Então, ele é um professor, ele tem toda a didática, toda a parte de pedagógica para dar aula, tá bom? E aí tem também, surgiu mais para frente, depois do bacharelado e da licenciatura, surgiram os cursos tecnólogos. Esses cursos são graduações de curta duração, geralmente 2 anos, 2 anos e meio. Esse curso é para aquele profissional que precisa formar um pouco mais rápido, é para aquele profissional que já às vezes está no mercado de trabalho e precisa, por exemplo, de uma promoção, tá? Então surgiu o MEC, criou, né, essa nomenclatura, os cursos tecnológicos, eles são graduações, tá? Cuidado para vocês não se confundirem. Existem cursos técnicos, que são de nível médio, que são os cursos que a gente já vê aí num hospital, por exemplo, técnico de enfermagem, técnico de raio-x, são cursos de nível médio. Já os cursos tecnólogos são graduações, tá bom? Então, são curso superior, reconhecido pelo MEC, e quem faz na modalidade EAD é o mesmo diploma do presencial, tá legal? E aí, vocês estão se preparando para o Enem, se preparando para essa prova importante e decisiva, né, na vida de vocês. Eu trouxe aqui algumas informações de ingresso. Hoje, na Estácio, a gente pode ingressar fazendo vestibular, nota do Enem. Se o profissional já tem uma primeira graduação e quer fazer uma segunda, ele também pode, ou uma transferência externa. O aluno está em outra instituição e quer vir para Estácio. O vestibular, galera, ele é uma redação com tema de atualidades, e aí você vai desenvolver um texto online. Atualmente, o nosso vestibular está sendo online por causa da pandemia. Existe um sistema próprio que evita ali, né, o Ctrl+C, Ctrl+V, evita o plágio, e também a correção, que pode zerar essa prova. Então, o nosso vestibular ele está sendo online nessa ferramenta, nessa plataforma, e ele precisa ter, no mínimo, 120 palavras, tá? A gente tem também o ingresso por nota do Enem, e aqui eu faço 2 divisões. Na nota do Enem, você pode ingressar usando o ProUni. Então, por exemplo, você quer ingressar em uma instituição particular, a gente vai usar o ProUni. Se você quer ingressar em uma instituição pública, nas universidades federais, por exemplo, você precisa do SISU, tá legal? Então, a gente aceita o ProUni, geralmente ProUni 100%. Então, se você futuramente fizer o Enem, lançar sua nota para o ProUni, aqui na Estácio a gente aceita, tá legal? E aí você pode ingressar usando a sua nota do Enem, que é um desconto adicional. Por exemplo, a gente tem algumas campanhas, e aí você vai apresentar a sua nota do Enem, conforme o valor, né, a média, você tem um desconto que ele vai progressivamente subindo, né, de acordo com a nota, com a média da sua nota, tá bom? A segunda graduação é aquela modalidade onde o profissional já concluiu e quer fazer uma segunda, e a transferência, como eu falei, é o profissional que é o aluno que está em uma instituição e quer migrar para Estácio. E aí, falando um pouquinho de pós-graduação, que são duas nomenclaturas que às vezes a gente fica na dúvida, lato sensu, stricto sensu. Depois que você conclui a sua graduação, você pode continuar subindo, né, na carreira, subindo na profissão. E aí, por isso, existem os cursos de pós-graduação. Nós temos hoje
dois tipos de curso. O lato sensu, que é aquele mais abrangente, então ele vai falar sobre especialização, sobre o tradicional MBA, né, que é aquela sigla voltada para cursos de gestão, Master Business Administration. A lato sensu, após lato sensu, ela é voltada mais para a parte de mercado de trabalho. Já o estrito sensu engloba o mestrado e o doutorado, tá legal? Mestrado e doutorado, eles têm duas principais funções, ou a pesquisa científica, ou a vida acadêmica, a vida universitária. Então, é onde o profissional vai se capacitar com o mestrado, primeiro, necessariamente precisa ser o mestrado, e futuramente o doutorado, para ele atuar na universidade, vir a ser um professor de uma instituição de ensino superior. Legal? Falando de professor, se ele for um professor do Estado, por exemplo, ou de uma escola particular, não tem a obrigatoriedade de ter mestrado e doutorado, tá legal? E aí eu trouxe aqui, que eu acho um dos temas mais importantes, né, desse momento que eu estou falando, qual que é a importância de uma graduação? Você que está aqui hoje, está participando, está interagindo e está buscando essa nota do Enem, está buscando uma melhor colocação, qual que é a importância da graduação para você? E aí eu trouxe aqui 5 tópicos, né, 5 importantes vantagens de você ter, né, uma graduação. A primeira delas, carreira sólida e estável. Um profissional hoje com uma graduação, e aí eu já vou trazendo o segundo tópico ali, ele tem uma melhor remuneração. Então, segundo uma pesquisa do IBGE, um profissional ele pode ganhar até 3 vezes mais do que um profissional que não tem uma graduação. E isso é um diferencial e tanto. Na carreira sólida, ter uma carreira estável, é importante ter uma graduação. Imagina o seguinte, nessa pandemia, você está trabalhando numa empresa e aquela empresa, aquele profissional, ele está graduado e está exercendo a profissão dentro da empresa. Provavelmente, o profissional que vai ser demitido, né, infelizmente, vai ser o que não tem uma graduação. Tá? Então, na maioria das vezes, isso faz uma diferença, deixa a sua carreira mais sólida, mais estável, certo? O terceiro tópico ali, diferencial no mercado de trabalho. E isso, quando eu falo no diferencial do mercado, eu falo de competitividade. Hoje a gente vê um mercado cada vez mais abrangente, com muitas profissões, com muitos profissionais formados. Então, você ter um diferencial é importante. Ter um diferencial numa pós-graduação é importante. Ter uma graduação para se destacar é importante. E aqui, quando eu falo diferencial do mercado, imagina o seguinte, imagina que você já está numa empresa, ainda não tem uma graduação, e aí surge uma oportunidade de você ser promovido, mas essa promoção exige que você tenha uma graduação. E aí você não tem. O seu colega, aquele seu concorrente, ele vai passar na frente, né? E aí é onde eu chego na próxima vantagem, as oportunidades. Então, um profissional que tem uma graduação, ele tem diferencial competitivo, ele tem mais oportunidades no mercado de trabalho, tá? Imagina também a seguinte situação, você vê uma divulgação de uma vaga de emprego, e aí quando você vê lá embaixo, está escrito assim, necessário uma graduação no curso tal, ou às vezes nem exige, né, uma graduação específica, exige apenas nível superior. As melhores oportunidades, pessoal, estão no nível de graduação. E aí eu falo questão salarial, como eu falei, questão de uma carreira estável e sólida. Isso é o diferencial de uma pós-graduação, tá bom? E aí, a quinta vantagem, né, a quinta importância ali, é o crescimento pessoal e profissional. Como eu falei, um profissional graduado, ele tem oportunidades melhores, ele tem a possibilidade de ascensão na carreira.
Então, ele pode, por exemplo, começar fazendo uma graduação, depois ele já concluiu a graduação e foi promovido, depois ele fez uma pós-graduação. Então, existe um degrau, existe uma escadinha para você ir subindo e alcançando melhores posições dentro da instituição onde você trabalha, dentro da organização, tá bom? E eu trouxe aqui 4 vantagens da educação à distância. Como a gente trabalha com o ensino à distância, é importante mostrar para vocês, desmistificar um pouquinho o ensino EAD, que muita gente às vezes tem um certo preconceito, tem uma certa dificuldade de entender. Eu trouxe aqui para falar. A primeira é o diploma com o mesmo valor de presencial. Galera, hoje, quem estuda na modalidade EAD não tem nenhuma diferença. Se o profissional forma na modalidade EAD, ele vai ter um diploma reconhecido pelo MEC, com o mesmo valor de presencial, não tem nenhuma diferença, tá? A diferença que eu vejo de uma graduação EAD para uma presencial é que o aluno do EAD ele precisa ser muito mais responsável e dedicado com a educação dele, com o ensino, com o horário, com a carga horária de disciplina. Então, o aluno do EAD ele tem até mais responsabilidades do que um profissional, do que um aluno que vai se tornar um profissional que estudou presencial. É claro que muitos cursos a gente, infelizmente, não tem na modalidade EAD. Por exemplo, direito, fisioterapia, nutrição, realmente não tem como. Mas alguns cursos da modalidade EAD e que também tem no presencial, não tem nenhuma diferença de valorização, de diploma, tá legal? A segunda vantagem do ensino EAD, a segunda vantagem do ensino EAD é a questão da flexibilidade de horário. E aí, quando eu falo de flexibilidade de horário, não é uma coisa largada, tá, galera? Não é você faz a matrícula e passou, não é isso. Quando eu falo de flexibilidade de horário, eu quero dizer que você que trabalha, por exemplo, de 7 da manhã às 7 da noite, vai poder estudar de noite. Se você trabalha um dia sim, um dia não, você vai poder estudar no seu dia de folga, sem perder conteúdo, sem perder as atividades, o trabalho, as avaliações. Tudo é feito de acordo com a necessidade, com o seu perfil, tá? Então, a flexibilidade de horário te dá a possibilidade de estudar finais de semana, de madrugada, qualquer horário. Você logou, você vai conseguir estudar, você vai conseguir ver aquele conteúdo, ver aquela aula da mesma forma que um aluno presencial. Outra vantagem do ensino EAD é o custo. Então, um curso da modalidade EAD, na maioria das vezes, e aqui na Estácio é mais barato do que os cursos presenciais, por uma questão também de logística, de conteúdos, né, de professor. Então, o curso EAD, ele tende a ser mais barato, tá legal? E você também economiza de outras formas. Aqui na nossa cidade é pequenininho, então é mais tranquilo, mas uma cidade, imagina uma cidade grande, né, Juiz de Fora, São Paulo, que a pessoa precisa se deslocar 1 hora, 2 horas para ir para o trabalho e mais 1, 2 horas para ir para a faculdade. Então, a pessoa também economiza tempo e dinheiro com deslocamento, com lanche, com material. Aqui na Estácio o material ele é disponibilizado 100% digital. Então, assim, são vantagens que o EAD se sobressai do presencial. E, por fim, a última vantagem são as bolsas de estudo. Na modalidade EAD e aqui na Estácio, a gente tem diversas campanhas vigentes, campanha do Enem, como eu falei, a gente tem campanha de vestibular, e essas campanhas dão descontos, independente de aprovação, independente do valor, independente da nota do vestibular ou da nota do Enem, você vai ter uma campanha, você vai ter uma bolsa para te encaixar, tá? Pessoal, quero deixar à disposição aqui o nosso WhatsApp, o endereço do polo de Muriaé. E aí eu queria pedir para vocês, quem quiser depois seguir lá no Instagram, o Estácio Muriaé, e o meu Instagram, que eu posto bastante conteúdo de graduação, Luiz Rodolfo Vieira, tá legal? E por fim, lá no canal Estácio Polo EAD, a gente grava conteúdos de profissão,
conteúdos relacionados à graduação, sobre plano de estudo. Então, tem muito material que, mesmo sendo de graduação, serve para vocês. Então, a gente tem lá um quadro que chama Feira das Profissões, onde uma vez na semana a gente fala sobre um curso. A gente tem lá vídeos como montar um plano de estudo. Então, sim, depois dá uma atenção lá, quando acabar aqui, dá uma olhadinha que tem material que vocês podem aproveitar. O polo aqui em Muriaé fica na Avenida Juscelino Kubitschek, em frente ao Hospital Santa Lúcia. Então, se alguém quiser vir, conhecer, saber valor, duração de curso, grade do curso, a gente está à disposição. Tá joia? Pessoal, eu vou passar agora a palavra para o professor Leonardo. Estão conseguindo me ver aí? Estão conseguindo, Luiz? Perfeito. Professor, muito obrigado, viu, pela oportunidade. Sim. Aí, tá? Obrigado, pessoal. Obrigado, Kelly. Obrigado a vocês, viu? Pela presença de vocês na sexta-feira. Né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Hoje nós temos a fala, né, muito importante do Luiz, né? Tivemos a fala, vamos ter a fala das meninas, né? Falo meninas com muito carinho, né, da Cássia e da nossa amiga também que está trabalhando junto com a gente, do marca-texto, né, também da Vanessa, e eu aqui venho, né, na figura de professor de filosofia e sociologia, e como psicólogo, também de alguma forma, passar para vocês umas ciladas que a gente tem que tomar cuidado para vocês não cometerem durante a confecção da redação. Então, as técnicas, claro, que são vistas, serão vistas com ela. Preparei para vocês o material, tá? Ele vai ser disponibilizado depois. Eu acho que eu consigo apresentar, não é, Luiz? Aqui também, o material? Consigo, né? Vou tentar aqui, vamos ver se eu consigo. Uma janela. Eu vou ser bastante objetivo, mas esse material vocês não precisam copiar, porque esse material vai ficar disponível para vocês, tá bom? Então tá aqui, ó, vamos colocar aqui desde o comecinho. Tem aqui um resumo e todos os detalhamentos estão abaixo para todos vocês aqui. Então é o seguinte, o que me preocupa, né, durante uma questão de uma redação? Nós vivemos num país, né, onde a política hoje tende a uma polarização. Então todos os temas polêmicos, como sexualidade, afetividade, né, direitos e deveres da população, como direito das minorias, como das mulheres, das pessoas de pele negra, das questões de ordem sexual e outras, elas tendem a uma valorização maior, principalmente numa redação. Então, são temas recorrentes. Então, nós temos que tomar cuidado com o item que é muito importante. A Vanessa e a Cássia vão poder falar com vocês assim, com muito mais tranquilidade, né? Mas eu vou mostrar para vocês algumas coisas assim, digamos assim, uns detalhes que são infinitamente importantes, né? No começo da leitura do tema. Leia e interprete muito bem o tema. Em 2015, teve um tema que falava sobre a persistência da violência contra a mulher. Vou usar esse termo aqui, que aconteceu, para que vocês tenham dimensão. Muitas pessoas cometeram erros de falar sobre a questão dos direitos da mulher, sobre a mulher e a importância delas, né? Então, o que eu peço para vocês, então? Que fiquem atentos. Então, ele estava falando sobre a persistência da violência contra a mulher. Então, você deveria falar, sim, embasamento sobre a questão feminina, mas mostrar sobre a persistência da violência. Então, o que você deveria fazer? Seguindo aqui, então, essas dicas que eu trouxe para vocês. O que? Antes de começar a escrever, a gente tem um bloqueio quando vê uma tela em branco ou papel em branco, não sabe por onde começar. Então, são dicas simples que eu acredito que eu, né, aqui para tranquilizar vocês e favorecer com que vocês aproveitem, né, é um termo corriqueiro, mas é importante. Seria como aplicar o que a gente chama de brainstorming, a redação. O que é? Antes de você começar a confeccionar a sua redação, você deveria, por exemplo, fazer então uma lista de elementos anteriores à construção do texto. E aí a gente chama de brainstorming, essa palavra, né, em inglês, ela significa, né, na verdade, assim, uma tempestade mental. Tudo que vier à sua cabeça, você deveria colocar no papel antes de começar. Então, assim, o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Então, o que é persistência? A continuidade,
aquele elemento que persiste, que continua, que ainda pode estar crescente ou não, você vai anotando. Da violência, o que é violência? Por exemplo, violência é o ato de não respeitar os direitos e deveres, violência não existe pequena, média e grande violência, e a questão da mulher. Em que sentido está falando dessa mulher? Como ser humano, ela é idêntica ao homem, mas com os detalhes que vão marcar essa feminilidade, essa figura de aparente fragilidade, mas também de uma grande fortaleza de características. O que a gente deve fazer, então? Primeira coisa, primeiro ponto para aplicar o brainstorming. Exemplo, tenha um bom repertório, ou seja, busque as informações que você tem sobre o tema. Coloque, por exemplo, a gente chama de diagrama de causa e efeito, de um lado da linha, você estabeleça uma linha, coloca assim, então, violência, persistência da violência contra a mulher. Os pontos que a gente poderia achar que seriam, de um lado, não existe, mas vamos tentar achar alguma coisa positiva nisso. Por exemplo, positiva na violência, Léo? Não. As ações que as mulheres tomam frente à violência, elas correm atrás, elas exercem o direito de buscar novas oportunidades. Por exemplo, em Juiz de Fora foi criado um braço da OAB, OAB Mulher, onde as mulheres têm condições de buscar apoio, né, jurídico, caso sejam vítimas de violência. Isso foi uma ação positiva, né, de buscar apoio. Então, olha só, no Juiz de Fora tem um braço da OAB chamado OAB Mulher, né, para poder fazer essa busca. Até minha amiga, ela é representante lá, maravilhosa de acesso. E eu vou puxar do outro lado desta linha, eu vou puxar os pontos negativos que existem em relação a isso, que são muitos. E você pode, às vezes, se perder, porque são muitas informações. Então, você busque 3 ou 4 ou 5, no máximo, elementos que poderiam ser positivos, como eu falei, esse braço do OAB Mulher, e do outro lado, os pontos negativos, aqueles que estão, assim, emergentes, aqueles que estão, digamos, surtindo bastante evidência no momento. E aí faça. Segundo, acostume-se a opinar sobre tudo. Sobre esse elemento, por exemplo, você tem as suas opiniões. Escreva aquilo que você pensa sobre o tema, né, depois que você fez esse diagrama de causa e efeito, e vai fazendo. Léo, mas às vezes está solto, deixa a coisa correr. Como você vai perceber, no momento que você está fazendo isso, que novas ideias vão surgindo. E aí você, então, já não tem mais aquele quadro vazio. Você vai ter, na verdade, um conjunto de informações que vão facilitar você fazer a seleção daqueles que são mais pertinentes e aqueles que não deveriam ser colocados. Terceiro, leia novamente quantas vezes forem necessárias. O que a gente sugere? Que você, ao ter feito, vai fazendo isso, novas ideias vão surgindo e você, então, vai conseguindo filtrar as informações, aquelas que cabem melhor, né? É importante, né? 4, anote as suas ideias, como já vinha falado com vocês. 5, agora vem. Você já colocou as informações, sugeriu pontos positivos em relação a isso, que podem existir, como eu falei, nada é positivo em relação à violência. Mas as ações tomadas em cima da causa da violência são positivas, como o braço da OAB Mulher em Juiz de Fora, por exemplo. Tá? E aí você vai ver na sua região o que tem também de importante aí. Quais as ações as mulheres tomaram, ou pessoas responsáveis por isso tomaram. Isso é muito importante, né? Você ter essa noção. E agora, no quinto item, critique suas próprias ideias. Ou seja, você colocou uma ideia e veja se existe alguma coisa que não está atendendo aquele propósito inicial do tema, para não haver fuga ao tema ou exagero de dar evidência a um termo que não tem relevância. Ou seja, isso não é tão importante, aquele outro elemento é mais importante. Então você vai, então, lapidando essa pedra bruta que é a sua redação. Muitos autores vão dizer, e a Cássia e a Vanessa vão fazer isso, com certeza com vocês, de ver o seguinte, a redação é muito mais 99% de disciplina, né? E a gente fala de transpiração, né? E 1% só de, digamos assim, de inspiração. Você não precisa ter grandes ideias para fazer uma boa redação. Você tem que fazer uma forma de bolo. Colocar aquilo como as meninas estão sugerindo para vocês, porque você não tem chance de cometer algumas gafes, exageros, que é o medo que eu tenho, que eu vou falar daqui a pouco vocês, né? Vai ser sobre a questão de temas ideológicos. Como nós estamos num país em que existe uma,
digamos, uma polarização, existe uma grande tendência de você tomar partido para um dos lados. Isso não é legal na redação. Na redação é interessante que você faça um trabalho que seja um trabalho em que você vai apontar o ponto positivo de todas as áreas e depois você dá uma sugestão final, que é a sua sugestão, que você acredita, que você verifica que aquilo tem pertinência, que aquilo realmente tem valor, né? Sexto elemento, não tenha apego emocional às ideias descartadas. Pô, eu levantei, eu jurava que eu ia fazer aquilo, mas eu não estou vendo que aquilo não é bom. Não tenha problema. Valorize aqueles pontos que você falou inicialmente, que são extremamente importantes para você. Isso é muito importante fazer isso. Jogue as ideias. Faça uma tempestade mental com vários dos elementos. Isso é muito importante. Outra coisa extremamente importante também é 7. Aprofunde as ideias que passaram no teste. Ou seja, esse cunho, essa peneira que você está passando, ela é muito importante porque ela vai fazer com que você não cometa exageros. E é isso que eu falo, vê se vocês entendem. Não é só para Estácio, não é só com o marca-texto, não é só em qualquer outra escola, isso no sentido geral. Nós estamos fazendo uma prova que está dentro desse sistema em que nós vivemos. Então, nós temos que inovar respeitando todas as diferenças e não cometendo exageros conceituais. Nós temos sim tendência, como eu falei, existe algum ponto positivo em relação à violência contra a mulher? Não, mas a ação tomada pelas mulheres frente a essa violência são positivas. Por exemplo, como aconteceu com vários outros elementos no passado. Como a Lei Maria da Penha, por exemplo, foi uma ação positiva frente à persistência dos casos de violência contra a mulher. Entende? A violência não tem nada de positivo, mas as ações tomadas a partir daí têm. E isso faz toda a diferença na interpretação de quem lê. Tá? Tomem cuidado, que é isso. A interpretação é importante de quem lê a sua redação, e não você que está fazendo. Digamos, eu não estou gostando muito da minha redação. Não tem problema você não gostar. Quem lê é que vai ter que gostar dessa sua redação. Né? Isso é importante. Você tem que encantar as pessoas com aquela temática de maneira responsável que você fez. Como nós dissemos, 99% de transpiração é método, é regra, é critério, e 1% de inspiração. Mas essa inspiração, com essas dicas que eu trouxe para vocês aqui, né, elas serão válidas, acredito que sim, para que vocês possam cumprir isso com tranquilidade. Né? E o último, organize as ideias numa ordem lógica. Então, vamos retomar aqui para a gente poder fechar. Como eu vou fazer isso? Veio essa temática complicada. O que eu faço, então? Faço um diagrama, onde eu estabeleço uma linha. Na parte de cima, por exemplo, coloco todos os pontos possíveis, se existirem, positivos. Por exemplo, abaixo eu vou fazer elementos que sejam negativos, caso existam. E depois que eu fizer isso, o que eu faço? Vou acostumar com essa opinião, sobretudo vou vendo quais são as ideias que vieram. Leio, vejo quanto tempo tem, quais são os elementos que são importantes, e depois eu vou anotar as minhas ideias. Dali, você já fugiu daquele quadro branco, daquela sensação de bloqueio criativo que você tem. E aí, o que você faz, então? Vai para a sexta opção, né? Quinta, desculpa, critique as suas ideias, né? Faça críticas, bata a bola com você mesmo sobre a temática, vê se aquilo está coerente, e ali você vem, descarta aquilo que não, pô, mas aquele tema eu queria fazer, não é necessário. Use, Vanessa vai falar com vocês e Cássia também vai falar. Você pegue autores que têm relevância sobre o assunto e citem. Então, por exemplo, eu, no caso de vocês, faria o seguinte: pegaria, então, tudo que você lê de importante, autores que citaram algumas coisas, e vai fazendo uma coletânea de informações. Há um tempo atrás, nós tínhamos, assim, alguns autores e alguns professores que citavam, né, redação nota 1000, né, esse bordão, que era assim, né, reforma nota 1000, criava sempre, assim, algumas coisas, que é, na verdade, o seguinte: pegar frases de alguns autores, irem acostumando com elas, porque na hora da redação, com esse brainstorm, elas vêm à tona. Então, assim, pegue justificativas de autores que tenham relevância, e aí você vai ver que, a partir daí, você vai ter um embasamento, você vai ter, digamos assim, como é que eu vou usar assim? Alguém ajuizando, né, aquele seu discurso. Então, por exemplo, segundo fulano, segundo Beltrano, isso dá uma sensação de que você
apresenta que você estudou, que você tem conhecimento e você ganha de causa sobre aquilo, né? E aí o seguinte, 7, aprofunde as ideias que passaram nesse teste, né? E aí sim, organize e transcorra, crie a sua redação. Bem, gente, eu poderia ficar falando aqui até amanhã, nós temos muitas informações, mas como o nosso tempo é limitado, eu acredito que com essas informações que eu passei para vocês, eu já fiz esse resuminho aqui para vocês, tá bom? Esse resuminho, todos os detalhes, eles estão aqui bastante desmontados aqui para vocês, né? Organizadinho. Espero que sirva para vocês aí e desejo a vocês boa sorte. Obrigado pela confiança no trabalho do Marca-Texto e obrigado, né, a Estácio por estar junto conosco nessa batalha aí, tá bem? Um abraço para todos vocês, que vocês tenham uma aula maravilhosa com as meninas e vou ficar aqui, né, como um observador atento, viu? Muito obrigado a todos vocês, tá bem? Então eu passo a fala agora para as meninas aí, ok? Obrigado, gente. Oi, boa noite. Tudo bom, gente? Tudo bom, Leozão? Tudo jóia, Vanessa? Bom, ótimas falas aí do Léo, que ajudam muito, né, nessa organização da redação. Hoje nós falaremos um pouco sobre a parte de desenvolvimento da redação. Na aula passada, eu vou colocar o material aqui para vocês primeiro. Não sei se todos que estão aqui estavam na aula passada, né, no nosso encontro passado. Eu falei sobre a introdução da redação. Então, hoje eu vou falar melhor sobre o desenvolvimento. Deixa eu colocar o material aqui para vocês, só um minutinho. Peraí. Só um minutinho. Prontinho. Bom, deixa eu ver se vai dar certo aqui, hoje, de colocar na tela inteira. Vocês estão visualizando aí meu material? Sim, Vanessa, não está inteiro ainda não. Não está inteiro, não? Então, deixa assim mesmo. Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, então. Opa, peraí. Peraí que foi muito. Vamos lá. Bom, pessoal, primeiramente, antes de começar aqui, pode ser que alguém esteja lá pensando, na aula passada, no encontro passado, ela falou do sorteio. Eu não farei um sorteio de livros amanhã, como eu fiz na semana passada, mas nós faremos um sorteio melhor. A Carol, lá do Marca-Texto, né, vai organizar melhor aí, e ela vai disponibilizar essas informações na terça-feira para vocês, tá? Então, vai ser um sorteio que vai durar um pouquinho mais, mas vai ser um sorteio melhor também, tá bom? Só para vocês não ficarem aí ansiosos, para quem gosta dos livros, né? Bom, na aula passada, eu repeti esse slide aqui, que eu coloquei, que é a proposta de redação que vocês precisarão fazer nesse concurso de redação, né? Então, falando aqui um pouquinho dessa educação à distância, e a proposta, né, que é redigir um texto dissertativo, argumentativo, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema a educação à distância no Brasil. Então, aí eu falei um pouco melhor das estratégias que vocês podem utilizar, do que você pode fazer na redação, do que não pode, né, tomar cuidado para não zerar uma redação. E hoje nós falaremos, então, partiremos para essa parte aí do desenvolvimento, certo? Espera aí. Eu repeti aqui também, que nós colocamos, né, na última aula, coloquei aqui um pouquinho da parte de introdução. Então, relembrando que na introdução, o que é muito importante é você colocar a sua tese, que é a sua opinião a respeito do tema, né, que vai ser desenvolvido. Então, lembrando, o tema é educação à distância. Esse tema aí veio de uma forma fechadinha, sem colocar, por exemplo, igual o Léo falou, daquele tema da violência, né, a persistência da violência,
muitos temas da redação do Enem já vem delimitando qual caminho você deve tomar. Esse não, esse veio apenas a educação à distância. Então, é um tema que você pode mostrar uma opinião a favor ou uma opinião contra, nada impede, né? Então, vamos pensar que você vá fazer uma redação a favor, né, defendendo a parte da democratização, do acesso da educação, com os cursos EAD. E aí você vai escolher, então, argumentos que vão defender essa ideia da democratização, desse acesso, né? Agora, se você escolhesse ir pelo caminho contra, vamos supor que você seguisse pelo caminho que falasse que, apesar da quantidade, da oferta de cursos EAD, existe uma deficiência muito grande ainda na questão de equipamentos, de recursos tecnológicos, de internet. Então, se você escolhesse esse caminho, você argumentaria para defender essa sua ideia, tá certo? Bom, então agora partindo para a parte do desenvolvimento mesmo, né? Nós já falamos, então, repetir algumas coisas aqui para vocês, não é? Então, você fez o seu parágrafo, fez o esboço, fez o rascunho, e né, no rascunho você já vai precisar colocar o desenvolvimento também. Vamos supor que você, na sua introdução, colocou a tese, aquele tipo de introdução que eu falei, de colocar a tese e antecipar os argumentos. Então, vamos supor que você usou essa forma de iniciar. No desenvolvimento, então, no segundo parágrafo da sua redação, você vai falar sobre o primeiro argumento que você antecipou lá na introdução. E no terceiro parágrafo da sua redação, você vai falar sobre o segundo argumento. Então, separe os argumentos para não ficar misturando as ideias, poder falar melhor de cada argumento. Às vezes, essa organização, igual o Léo falou também, é tão importante porque o aluno, o candidato, ele pensa em várias coisas que ele poderia colocar na redação. Só que quando ele coloca no papel, ele vê que ele não consegue desenvolver muito a respeito de um determinado argumento. Então, naquele momento, ele deve descartar aquele argumento, escolha aquele argumento que você consiga desenvolver sobre ele, certo? Então, a ideia é fazer 2 ou 3 parágrafos de desenvolvimento. E aí, cada parágrafo, você vai falar de um argumento. E depois, no último parágrafo, nós faremos a conclusão, que aí no nosso próximo encontro, eu falarei melhor sobre isso, certo? Então, essa é a ideia dos argumentos. E aí, quando a gente fala de argumento, assim como eu falei da introdução, existem várias formas de argumentar. Primeiramente, essa ideia da organização e da escolha dos melhores argumentos que você vai usar para defender a sua tese, a sua opinião. Um primeiro que eu coloquei aqui para vocês, pessoal, é um chamado argumento de valor universal. O que seria isso? É aquele tipo de argumento irrefutável, que permite ao autor obter prontamente a adesão do receptor. Por quê? Porque não vai ter como outra pessoa derrubar aquele meu argumento, porque ele tem valor universal. Um exemplo que eu coloquei aqui para vocês é falar que só se pode considerar como realmente alfabetizada a pessoa que consegue entender o que lê. Isso é um argumento de valor universal, a pessoa não vai poder derrubar. Pensando nesse tema que vocês precisaram fazer, que é educação à distância, o que poderia ser considerado um argumento de valor universal? Se você citasse, por exemplo, a parte da Constituição Federal, que fala que a educação, né, a ideia da educação que é um direito de todos, assim como a vida, né? Então, você poderia aproveitar alguma parte falando da educação como um direito universal, certo? E aí, isso seria esse argumento de valor universal nessa redação.
Agora, você vai pegar o parágrafo e falar só isso? Não, né? Quando a gente fala de usar esse argumento, é usar esse argumento para ajudar a defender a sua opinião. E aí você desenvolveria mais algumas coisas a respeito da educação, certo? Um outro argumento muito bom também são os dados colhidos na realidade. Aqui, quando a gente fala dados colhidos na realidade, não são somente os dados estatísticos, não, né? Então, dados empíricos de conhecimento de todos. Aqui você pode considerar, além dos números e porcentagens, né? Referências históricas, políticas, filosóficas, tudo isso, né? Funciona como dados colhidos na realidade. Um exemplo para vocês, pensando aqui nesse tema também, não é que vocês vão colocar tudo isso que eu estou falando, e nem que devem colocar esses exemplos, vocês vão escolher o que é melhor para vocês, tá bom? Mas uma ideia aqui, em dados colhidos na realidade, é você colocar dados estatísticos do IBGE em relação à educação à distância. Você poderia colocar o número de matrículas na educação à distância, que o IBGE tem esses dados, não é? Ou tem outra situação, o IBGE também tem dados em relação a parte de evasão, que acontece também em muitos cursos EAD, por diversos fatores, né? Muitas vezes, como o Rodolfo falou, o curso EAD é um curso que precisa de uma organização muito grande também, né? O aluno que não consegue se organizar para estudar cada matéria, porque não tem o professor todo momento junto de você. Então, precisa de uma organização, e são vários fatores, essa questão também de falta de acesso à internet, dos equipamentos, enfim. Então, existe uma evasão muito grande também de cursos EAD. O IBGE também fornece esses dados estatísticos. Então, são coisas que você pode escolher, dependendo do tipo de argumentação que você está fazendo, tá? Um outro tipo de argumento são as chamadas citações de autoridades, não é? Famosas também, né? Esse tipo de argumento de autoridade, são afirmações de pessoas cuja autoridade na área é conhecida e que, portanto, conferem credibilidade à argumentação utilizada pelo autor do texto. Então, é você citar, quando a gente fala de... Existem vários tipos de citações, né? Eu posso citar alguma frase de um filósofo, de um sociólogo, que tem a ver com aquele tema. Mas, quando a gente fala em citação de autoridade, por exemplo, se eu fosse citar uma frase de Paulo Freire, né, nessa redação que fala sobre educação, funcionaria como uma citação de autoridade, entendem? Então, precisa ser, para ser considerado, né, uma citação de autoridade, precisa ser um estudioso mesmo, uma autoridade naquele assunto, certo? Não é preciso citar exatamente aquilo que foi dito, isso é importante, mas apenas situar o leitor para que ele possa confiar na informação. E aí precisa acionar os conhecimentos de mundo, né, de diversas áreas. Quando fala em não precisar citar exatamente aquilo que foi dito, porque você pode fazer a citação de autoridade em forma de citação direta, entre aspas, exatamente a fala da pessoa, ou também, como nós falamos na aula anterior, fazer uma citação indireta, que é você escrever com suas palavras, mais ou menos aquela frase daquela pessoa importante, tá bom? Um próximo tipo de argumento aqui, exemplos e ilustrações, né? O que é isso, né? É quando você exemplifica, fala de algum fato real, que é de conhecimento de todos sobre esse assunto, né? Então, são exemplos conhecidos, fatos que podem servir para ilustrar seu posicionamento, explicação ou análise. Então, aqui fala de referências históricas, né, que podem ser usadas aqui para ilustrar aquele assunto, aquela ideia, exemplificar mesmo, não é? Uma coisa importante que eu coloquei aqui também, para vocês não se esquecerem, vocês não podem colocar qualquer coisa que você lembrar, claro, na sua redação. Aquilo precisa estar totalmente relacionado com o tema. Se você lembrou de alguma contextualização histórica,
precisa haver algum encadeamento com esse tema, senão não adianta colocar. Claro. Bom, pensando aqui em exemplos e ilustrações, vamos supor, não tenho aqui um caso específico assim para colocar, mas vamos supor que você defende na sua redação a ideia da democratização, do acesso à educação, com a educação EAD, né, por vários motivos, vantagens, igual o Rodolfo colocou, aquela parte de flexibilidade do horário, custos menores também, você poder estudar em qualquer local, enfim, tem várias vantagens. Então, vamos supor que você está neste caminho de defender essa ideia da democratização, enfim. E aí você poderia colocar aqui como um exemplo, né, dos seus argumentos, algum caso sobre educação EAD, que foi divulgado no Brasil todo, né? Outra coisa que poderia colocar, eu não tenho assim um específico, mas vamos supor, um aluno EAD que ganhou algum prêmio, alguma coisa, uma universidade, um curso que foi nota máxima. Outra coisa que você poderia fazer é uma contextualização, assim, falar um histórico, né? Como que começou também a educação à distância, a ideia de que, no início, começou com correspondências, educação por correspondências, depois com programas de rádio, depois com vídeos, igual o telecurso, né? Não sei se vocês já escutaram falar sobre isso, os alunos aí que são mais jovens, e depois, com a internet, veio essa EAD mais moderna, né? Com uma qualidade muito superior às mais antigas, certo? E vamos passar agora aqui, vou falar de um último caso aqui, para eu poder passar para a Cássia. Um tipo de argumento também muito importante é o chamado contra-argumento, a contra-argumentação. E aí, o que seria isso? Eu falei, eu acho que em algum momento, um pouquinho disso na aula passada, não é? A contra-argumentação, ela é uma boa estratégia para persuadir, para convencer o leitor, né? Por quê? Porque mostra que quem está fazendo a redação conhece muito bem o assunto, não conhece apenas o que ele discute, mas também a perspectiva de outras pessoas, que outras pessoas têm sobre aquele assunto. Então, vou voltar com um exemplo aqui, né, envolvendo esse tema, que eu comentei um pouco, acho que eu comentei aqui um pouco. Vamos supor que você está nesse caminho de defender a ideia da democratização, dos cursos EAD, de ser uma coisa muito boa, e você resolve, então, escolher um contra-argumento para usar na sua redação. Como que funciona isso? Em um dos parágrafos de desenvolvimento, né, eu recomendo, quando vai usar a contra-argumentação, usar no primeiro parágrafo de desenvolvimento, porque aí depois você mostra um argumento, né, a favor. Lembrando, pessoal, que você precisa escolher, o padrão Enem, você precisa escolher não ficar em cima do muro. Então, eu vou defender, né, falar bem da educação à distância, ou eu vou falar dos problemas que podem acontecer da educação à distância. Não é que a educação à distância é uma coisa ruim. Quem vai falar, quando a gente falar contra, não é falar que é uma coisa ruim, mas falar dos problemas que ainda acontecem, não é? Então, mas a contra-argumentação não é ficar em cima do muro. A contra-argumentação é você falar, usar um argumento de uma pessoa que tem opinião diferente de você. Para quê? Para derrubar aquela opinião, que é diferente, que é contrária à sua. É essa a ideia da contra-argumentação. Então, vamos supor que você está defendendo, falando das vantagens, né, da educação à distância, e aí você resolve colocar na sua contra-argumentação o argumento que muitas pessoas utilizam, que os cursos EAD não são cursos de boa qualidade, não é? Que não são reconhecidos como outros cursos, como os cursos presenciais. Vamos supor que a ideia seja essa, de uma outra pessoa que seja contra o curso EAD. E aí você, no contra-argumento, você vai colocar isso, mas para quê? Para derrubar essa ideia.
não é? Por quê? Porque qualquer coisa que você vai escolher na sua vida, você vai comprar, você precisa pesquisar primeiro, não é? Então, quando você escolhe fazer um curso, independente se é AD ou não, você vai buscar mais informações sobre ele. E todos os cursos, eles passam por uma autorização, eles precisam da autorização e reconhecimento do MEC. Não sei se vocês sabem disso, né? Mas todos os cursos, o curso superior, ele precisa de autorização primeiro, depois do reconhecimento do MEC, que faz uma vistoria já quando o curso está funcionando, né? Para ver se está adequado. E também existem aquelas provas depois para dar uma nota para o curso, como é o caso do ENAD. Certo? Então, você poderia usar essa ideia para derrubar a ideia das pessoas que falam que o curso EAD é ruim, né? Então, é um posicionamento fraco. Você pega e mostra que você tem conhecimento. Peraí, pode até ter algum curso que seja ruim, mas existem todas essas regras aí do MEC que as universidades precisam cumprir, certo? E aí você derruba aquele argumento contrário ao seu, tá certo? Bom, hoje eu vou parar por aqui, então, e eu vou passar para a Cássia. Na próxima aula, então, eu falo sobre a conclusão da redação. Obrigada, Vanessa. Muito obrigada pela atenção de todos, né, também. Isso aí. Vamos continuar nosso bate-papo, né, sobre a produção de redação. E eu trouxe para vocês hoje, vou compartilhar aqui, continuando a nossa fala da semana passada, né, que eu já tinha até antecipado um pouquinho que eu ia falar hoje. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Vocês estão conseguindo ver aí, gente? Está aparecendo? Tá aparecendo direitinho? Sim, Cássia. Tá? Só não está na tela toda, igual o meu. Vê se agora consegue ficar. Não. Não? Que estranho. Não, O zoom Mas melhorou? está dando para ver bem. Tá? Uhum. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho hoje com vocês de outras estratégias, né, que são importantes para vocês se darem bem e conseguirem escrever um bom texto numa redação estilo Enem. Então, a primeira coisa, né, esse concurso, ele existe, né, há mais de 20 anos. Ou seja, 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos de temas, e uma coisa interessante é vocês buscarem quais são esses temas, conhecerem esses temas, treinarem, né, a produção de texto em cima desses temas. No material extra que eu preparei para vocês, eu coloquei todos os temas, desde 1998 até o último de 2020, que é o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. E é sobre esse tema específico que eu vou falar com vocês, que é o seguinte, né? Normalmente, os temas que caem no Enem são aqueles relacionados a caráter social, caráter ambiental, né? O foco sempre no Brasil e sempre com a base dos direitos humanos. Então, isso é uma coisa que vocês não podem esquecer e não podem ferir. Até existiu uma polêmica em relação à questão dos direitos humanos, sim ou não, mas por via das dúvidas, gente, sigam, né? Para quê? Para quê? Não precisa, né? Enfim. Entra até nas polêmicas que o Léo falou hoje no momento dele aí com vocês. Outra questão é vocês procurarem, na internet tem vários exemplos de redações que alcançaram nota máxima no Enem. E ler esses textos com um olhar crítico, identificando quais são os pontos fortes, quais foram os argumentos utilizados, qual foi a estrutura do texto proposta, que tipo de relação de ideias foi escrita. E aí você vê, bom, esse texto tirou 1000, então o meu texto, para ter 1000 também, ou chegar próximo disso, precisa ter essas características, ou chegar próximo delas. Então, o que eu fiz? Aqui tem os textos motivadores, são 3, e a proposta da redação do tema de 2020. Eu vou ler com vocês, comentar algumas coisas, e eu peguei um modelo, né, uma redação nota 1000, eu vou mostrar para vocês como que essas competências que a Vanessa falou na aula passada, e como que o desenvolvimento do texto, introdução e desenvolvimento se deu a partir do uso
correta dessas competências. E só vou deixar a conclusão para a última aula, que a gente vai fechar o nosso raciocínio, tá bom? Então, vamos lá. Textos motivadores. 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Esse primeiro texto, né, já começa separando esses dois conceitos, saúde mental e doença mental. Então, você ter uma saúde mental é muito mais do que a ausência de doença mental, é o equilíbrio. E esse equilíbrio é algo que a gente procura todos os dias, todos os momentos, a gente convive com isso o tempo todo, né? Em situações extremas, como as que a gente está vivendo agora, no meio de uma pandemia, em que você tem até medo de sair na rua, dependendo da situação, ou então você tem que enfrentar mesmo com medo, mesmo que você precisa sair. Imagina o quanto que essa saúde mental está prejudicada, o quanto que esse equilíbrio, né, está prejudicado. Então, esse primeiro texto já traz para a gente aí um direcionamento. Lembrando que vocês não podem copiar nada. Você não pode pegar uma frase igual e colocar no seu texto. Isso vai ser desconsiderado. Só que as ideias que estão sendo colocadas aqui, elas são um norte para o que você vai escrever. Então, ó, o segundo texto. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Por extensão, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejavam separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra, muitas vezes, está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais, e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Então, esse segundo texto já mostra, né, a marca, né, esse estigma que esses transtornos mentais, que a depressão, a ansiedade, as pessoas que sofrem disso, né, elas são marcadas na sociedade de alguma forma. Tem muita gente ainda que vê na busca de uma terapia, por exemplo, uma fraqueza. E veem as pessoas que têm esse tipo de dificuldade ou que estão passando por essa situação, e aí o Léo pode falar muito melhor do que eu, mas enfim, como pessoas inferiores. E é isso, outro norte para o que vocês vão, né, produzir no texto de vocês. Aí vem o último texto, que é um infográfico, ou seja, lembra que eu falei lá na primeira aula sobre a questão da leitura, de conhecer os gêneros e buscar conhecer as ferramentas que cada um desses gêneros traz? O infográfico, ele é um gênero misto, eu tenho linguagem verbal e não verbal, e esses elementos precisam ser interpretados juntamente, para a gente ter ideia do todo. Então, a primeira coisa que chama atenção aqui, Socorro Brasil, e o mapa do Brasil, bandeira chorando. Então, é um dado triste relacionado ao Brasil.
Saiba mais sobre o problema de saúde que afeta mais de um em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. 322 milhões de pessoas vivem com depressão em todo o mundo. Mais de 11,5 milhões de brasileiros têm depressão. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Hoje, a depressão é a doença mais incapacitante do mundo. Depressão é a segunda causa de afastamento de trabalho no mundo. O número de mulheres afetadas pela depressão é 30% mais elevado do que o dos homens. $1 trilhão é o valor da perda econômica mundial gerada pelas consequências dos transtornos mentais. E uma informação importante, todos os dados foram divulgados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, em fevereiro de 2017. Então, são informações públicas sobre o assunto, né? Aí vem a proposta. A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redige um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira, apresentando propostas de intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. O que a Vanessa falou, né, que normalmente o tema do Enem já vem com uma delimitação, olha aqui, ó, o estigma associado às doenças mentais da sociedade brasileira. Então, você não pode falar só de doença mental, você vai estar fugindo do tema. Sem falar o estigma, a marca que essas pessoas, né, que sofrem desse tipo de problema, estão inseridas na sociedade assim. O que o Léo falou também, a questão do brainstorming, né, de você olhar para a frase que indica o tema e já buscar o significado das palavras. Repara que nos próprios textos motivadores já tem lá a origem da palavra estigma. Saúde mental versus doença mental. Então, como que isso já te direciona para a construção desse tema, né? E aí, eu peguei, né, peguei na internet mesmo, e fiz a análise de uma redação nota 1000, de uma aluna, né, chamada Júlia Sampaio. E ela começa o primeiro parágrafo do texto dela assim: no filme estadunidense Coringa, o personagem principal, Arthur Fleck, sofre de um transtorno mental que faz ter episódios de riso exagerado e descontrolado em público, motivo pelo qual é frequentemente atacado nas ruas. Em consonância com a realidade de Arthur, está a de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. Isso ocorre seja pela negligência governamental, nesse âmbito, seja pela discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Dessa maneira, é imperioso que essa chaga social seja resolvida, a fim de que o longa norte-americano se torne apenas uma ficção. Então, ó, já acionou um conhecimento, né, dentro das competências, né, um conhecimento que faz parte do mundo, que é o filme, um filme que foi muito famoso, que o ator que fez o personagem principal ganhou Oscar, Globo de Ouro, todos os prêmios de cinema no mundo, esse cara ganhou de melhor ator por Coringa, um filme que trabalhou essa questão, né, do que o Coringa se torna, o vilão que ele é. Tudo começa pelo estigma que ele sofre, pelo preconceito que ele sofre. Então, é exemplo, assim, perfeito dentro do que está falando. E de acesso de todo mundo. Então, logo de cara, ela já cria uma identificação, né, com os leitores em relação ao que ela vai falar. E já, de cara, usa o exemplo e constrói a sua tese. Em consonância com a realidade de Arthur, está de muitos cidadãos, já que o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira ainda configura um desafio a ser sanado. E ela já coloca aqui pra gente, ó, o que a Vanessa falou da introdução na primeira aula, a indicação dos argumentos que ela vai usar. Negligência governamental e discriminação dessa classe por parcela da população verde e amarela. Repara que, ao longo do texto, ela vai usar vários sinônimos, vários hiperônimos, vários hipônimos, ou seja, palavras de sentido geral e mais específico, para não repetir Brasil. Isso é um detalhe que parece ser bobo, mas é de suma importância, evitar repetição de palavras. Como o assunto é um só no texto todo, é comum a gente fazer isso. E como o foco é sempre o Brasil, então procurar driblar
o que seria um erro, né? O que seria, talvez nem um erro, mas, assim, diminuiria com certeza a sua nota usar esses sinônimos, esses recursos. Aí vamos para o segundo parágrafo. Nessa perspectiva, acerca da lógica referente aos transtornos da mente no espectro brasileiro, é válido retomar o aspecto supracitado quanto à omissão estatal nesse caso. Segundo a OMS, o Brasil é o país com o maior número de casos de depressão na América Latina, e mesmo diante desse cenário alarmante, os tratamentos das doenças mentais, quando oferecidos, não são, na maioria das vezes, eficazes. Isso acontece pela falta de investimentos em centros especializados no cuidado para com essas condições. Usa uma informação aqui, ó, que está, inclusive, nesse texto aqui, né? Olha lá. O Brasil é o país mais depressivo da América Latina. Usa a mesma informação. Pode? Pode. Ela não copiou exatamente o que está lá. Ela usou o número, usou a informação dentro da argumentação dela. Então, já comprovou aqui já o seu primeira ideia, de que a causa disso é a falta de investimento. E aí vai para o terceiro. Consequentemente, muitos portadores, sobretudo aqueles de menor renda, não são devidamente tratados, contribuindo para a sua progressiva marginalização perante o corpo social. Relação de causa e consequência entre um parágrafo e outro, importantíssimo para manter a lógica. Esse contexto de inoperância das esferas de poder exemplifica a teoria das instituições zumbis do sociólogo, não sei falar esse nome, Zygmunt Bauman. Buch? Como presença à sociedade, mas que não cumprem seu papel com eficácia. Usa um argumento de autoridade, que a Vanessa acabou de falar. Desse modo, é imprescindível que, para a completa refutação da teoria do estudioso polonês, essa problemática seja revertida. Mais um parágrafo. Continuando. Paralelamente, a palavra que você inicia um parágrafo é muito importante de um para o outro para estabelecer essa conexão no texto, que também faz parte da competência, uma das competências da redação. No material extra que eu falei, eu dividi para vocês competência por competência, e o que ela usou e o que foi importante para cada uma, tá? Paralelamente ao descaso das esferas governamentais nessa questão, é fundamental o debate acerca da aversão ao grupo em pauta, uma vez que ambos representam impasses para a completa socialização dos portadores de transtornos mentais. Esse preconceito se dá pelos errôneos ideais de felicidade disseminados na sociedade como metas universais. Repara que essa ideia aqui, ó, tá lá também nos textos motivadores, que fala das redes sociais, que esse conceito de felicidade, né? Ela colocou aqui. Ela não copiou, não, mas ela se inspirou e colocou aqui. Entretanto, essas concepções segregam os indivíduos entre os fortes e os fracos, em que os fracos geralmente integram a classe em discussão, dado que não atinge os objetivos estabelecidos, tal como a estabilidade emocional. Tal conjuntura segregacionista contraria, faltou um acento aqui, o princípio do espaço público da filósofa Hannah Arendt, que defende a total inclusão dos oprimidos, aqueles que possuem algum tipo de transtorno, nesse caso, na teia social. Dessa maneira, essa celeuma urge ser solucionada, para que o princípio da alemã se torne verdadeiro no país tupiniquim. De novo, ela já citou lá na introdução os dois pontos que ela usa como argumento, que é a falta de incentivo governamental e o preconceito das pessoas. Ela usa para esses dois argumentos, para essas duas, né, dois argumentos, ainda a comprovação a fala de um sociólogo e a fala de uma filósofa, e aí ela encaminha o seu texto para o fim. Só que essa conclusão eu vou deixar para a nossa próxima aula, né? Que aí nós vamos ficar vamos falar somente da conclusão do texto, as questões envolvendo como fazer uma melhor conclusão, e aí sim fechar com chave de ouro os nossos 3 encontros. E é isso, gente. Boa noite para todos. Obrigada pela presença, pela paciência. E a gente se encontra sexta-feira que vem. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Podemos finalizar, então?
Ok. Acho que pode, né, Cássia? Acho que o Ricardinho hoje não vai falar, não. Então, boa Vai noite aparecer. a todos. Né? Obrigada pela paciência, pela companhia. A gente se vê sexta-feira que vem. E todos os materiais vão ser disponibilizados para vocês lá no nosso grupo do WhatsApp do Marca Texto. Tchau, tchau, gente. Bom final de semana. Boa noite. Tchau, tchau, Boa gente. noite.